Na primeira aula, nós aprendemos que o Brasil tem uma estrutura geológica antiga, cristalina e áreas sedimentares, que são mais recentes, e é uma estrutura geológica mais estável e bastante desgastada. As altitudes do Brasil são modestas, a maior parte do Brasil é composto por planaltos. Aprendemos também que existe uma diferença entre um mapa mais detalhado, como este mapa de altitudes, e um mapa do relevo, que é um mapa mais didático. Conhecemos o tio Haroldo, que classificou o relevo brasileiro em planaltos e planícies, sendo que os planaltos são as áreas mais altas e as planícies as áreas mais baixas. E conhecemos também o tio Aziz, que mudou o critério para definir o que é um planalto e o que é uma planície, já que os planaltos são áreas que sofrem desgaste e as planícies são áreas que sofrem sedimentação ou acúmulo de sedimentos. Nisso tudo chega o Jurandir Ross, o professor doutor Jurandir Ross, que com um novo critério de morfoestrutura, agora você vai conhecer os nomes, morfoestrutura, morfoescultura e morfoclimática, cria um novo mapa do relevo brasileiro. Você vai ter oportunidade de recapitular mais uma vez agora e conhecer melhor os mapas também do tio Haroldo e do tio Aziz. Vamos lá, pessoal. Em 1949, então, Haroldo de Azevedo fez este mapa do relevo brasileiro. O critério dele era altitudes, lembrando que as áreas acima de 200 metros eram os planaltos. E o Brasil, então, teve 4 planaltos: o Planalto das Guianas, Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Lembra que a gente viu lá no começo um mapa aqui de altitudes? Então dá para perceber que as altitudes do Planalto Atlântico são mais elevadas, por exemplo, do que do Planalto Central. E também 4 planícies: a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície do Pampa e a planície costeira. Este é o mapa, então, do Haroldo de Azevedo. Vejamos agora o mapa do professor Aziz Absaber, o tio Aziz, que foi feito em 64, lembrando que o critério dele foi erosão e sedimentação. O Aziz Absaber, caso você tenha aí um conhecimento bom de geografia, talvez você já tenha ouvido falar esse nome. Alguns anos mais tarde, o mesmo professor Aziz, ele fez um mapa que é talvez um dos que são mais usados em exercícios de geografia física do Brasil, que é o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros, domínio amazônico, do Cerrado, da Caatinga, mares de morros. Então o professor Aziz já estava preparando o terreno para fazer o seu grande trabalho, a sua grande obra, que foram os domínios morfoclimáticos brasileiros. Mas ele fez esse mapa do relevo e este mapa foi usado durante muito tempo como um mapa de referência, até que o Jurandir Ross fez o mapa dele que passou a ser até mais usado do que o mapa do Aziz Absaber, ou mais cobrado no vestibular dos anos 90, pelo menos. Vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei ao lado um mapa do Haroldo de Azevedo e aqui é o mapa do Aziz Absaber. Está seguindo aí a cruzinha aqui do mouse? Eu coloquei para você ver como os nomes são muito parecidos e o desenho também é muito parecido. Muda o critério, algumas coisas vão mudar. Mas o relevo brasileiro continua sendo baseado naquele mapa que eu mostrei para vocês das altitudes também. Porque, querendo ou não, as áreas mais elevadas estão mais sujeitas ao processo de erosão e as áreas mais rebaixadas mais sujeitas ao processo de sedimentação. Se a gente copiasse o mapa e colocasse aqui um em cima do outro, planície amazônica, Planalto das Guianas, dá uma olhada quantos nomes aí ia dar um matchzinho, ia ficar parecido, idêntico ou inspirado. Pause o vídeo e faça isso. Eu já vou continuar, mas antes você deve pausar o vídeo e fazer essa comparação. Continuando. Planalto das Guianas, igual. Planalto Central, também continua igual. Planalto Meridional, olha lá, ó. Esse aqui, igual, igual, igual. Planalto
Atlântico, aí temos uma mudança. Ó. O Planalto Atlântico agora se transforma em serras e planaltos do leste e sudeste e Planalto Nordestino. O Planalto Central, ele sofre aqui uma reduçãozinha e entra no lugar também um pedaço aqui que é o Planalto do Maranhão, Piauí. Porque o professor Aziz entendeu que o processo de erosão é diferente nesses planaltos. Então não merecia ser um único Planalto Atlântico. Ele tem as suas diferenciações. As planícies, acho que já falei de todos os planaltos, né? Se eu não falei, você dá um grito aí. As planícies. Planície amazônica, ela continua aqui, olha, bem larga, bem extensa também. A planície amazônica só muda o nome, planícies e terras baixas amazônicas. Planície do Pantanal, aqui é a planície do Pantanal. Continua igualzinho. Aqui é a planície costeira. O Aziz Absaber vai chamar de planícies e terras baixas costeiras. Muda só o nome. Um pouquinho a extensão, é um pouquinho mais estreitinha. E a grande mudança é aqui no Rio Grande do Sul. O que era a planície do Pampa, agora é o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Professor, quer dizer então que num período de alguns anos isso aqui cresceu? Não, galera. O que mudou? Responde aí antes de continuar o vídeo. Mudou o critério. O critério era a altitude. Agora o critério é erosão e sedimentação. Portanto, que conclusão que você pode tirar quando compara os dois mapas? A conclusão é que esta área é uma área que tem menos de 200 metros, porém é uma área onde predomina o processo erosivo, processo de desgaste do relevo, processo de erosão. Por isso que mudou o nome, porque mudou o critério. Vocês perceberam que os mapas são bem parecidos? O mapa do Aziz Absaber é um mapa que merece mais a sua atenção aí, estudante do vestibular. Ainda é cobrado e os nomes que são utilizados pelo Aziz em seu mapa, eles vão ser fundamentais nos seus estudos de domínios morfoclimáticos do Brasil. O Aziz Absaber, ele fez um mapa mais didático e toda vez que a gente vai fazer um produto mais didático, acaba perdendo alguns detalhes. E eu trouxe esse desenho para mostrar para vocês justamente isso. Veja que este corte aqui do estado de São Paulo, tá? Pegando o estado de São Paulo e cortando nesse sentido, daqui para cá, seria mais ou menos esta área aqui. Tá? Mais ou menos, tá, pessoal? Esta área aqui. E é uma área que tem ali o nome do relevo. Planalto Meridional, Serras e Planaltos, do leste e sudeste, pega um pouquinho aqui, planícies e terras baixas costeiras. Porém, quando a gente olha mais de perto, dá um zoom, os detalhes aparecem. E esses detalhes, eles são bem interessantes, por exemplo, para você ver que são áreas sedimentares, ó, essas áreas aqui, que houve um processo de intrusão de basalto, que na verdade é magma que endureceu e depois virou basalto aqui. Uma depressão que foi ocasionada pelo desgaste, o relevo era todo nessa altura, ele foi desgastando e continua desgastando. Inclusive tem alguns morros, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no desenho, apesar de ter ficado poluído demais, alguns morros que são chamados de morros testemunhos, ou Inselbergs. Eles provam que o relevo era todo nessa altura. E aqui está acontecendo um desgaste gradual do relevo, formando as cuestas. Nessa região de Botucatu, não tem serra. Eu sou aqui do estado de São Paulo, caso você não seja meu aluno, esteja assistindo esse vídeo aleatoriamente, e eu moro aqui na cidade de Jaú, que fica mais ou menos aqui. Quando eu viajo em direção à cidade de São Paulo, a gente passa por uma serrinha. Só que o nome correto não é serra, é cuesta. Cuesta. A cuesta é a borda de um planalto. É diferente da serra do mar aqui, que é uma estrutura cristalina, tá? Inclusive mais alta e tudo mais, apesar de no desenho não estar parecendo. Então aqui nós temos um relevo mais detalhado e agora você vai conhecer o terceiro mapa de relevo mais usado, o mapa do tio Jurandir.
do Jurandir Ross, com todo respeito. Lembra que eu falei que o critério é M, morfo, morfo, morfo. Morfo é formato. Aí tem amorfo, estrutura. Isso quer dizer que o tipo de rocha é importante. Se é rocha cristalina, antiga, se é rocha sedimentar, a estrutura geológica é importante. A morfoescultura, ou seja, o processo de intemperismo químico, físico, vai resultar em feições diferentes. Então o formato é importante também para o Jurandir Ross. E finalmente, a morfoclimática. O predomínio de intemperismo químico, intemperismo físico, se a região tem um clima mais chuvoso, menos chuvoso, isso também vai ser levado em consideração para criar um mapa didático, porém bem mais detalhado do que os anteriores, do relevo brasileiro. Na próxima aula, nós vamos conhecer melhor quais são as áreas que você deve estudar dentro aqui deste mapa com essas 28 unidades do relevo. Eu vou mostrar para vocês o que é suficiente para você dominar as questões do vestibular. Até daqui a pouquinho ou até a próxima aula.